semana passada, regulamos as válvulas, consegui ajustar o ponto e para ajudar a sobrevida desse platinadinho já sofrido, a gente acabou instalando um módulo de ignição assistida que eu fabrico. O motor aparentemente ficou melhor, a gente sentiu a principal melhoria na progressão. Quando ele está saindo de baixa para média rotação, a gente consegue acelerar só um pouquinho e ele consegue responder melhor. Isso daí provavelmente é causado pelo fato do carburador estar com muito excesso e a gente conseguiu dar uma otimizada no sistema de ignição, então a gente conseguiu aproveitar, a palavra não seria aproveitar, a gente conseguiu contornar o excesso de combustível que está bem expressivo aqui, com uma faísca um pouquinho mais saudável. Então agora, hoje, o que a gente vai fazer, e para nossa tristeza, acho que é para tristeza de todo mundo aqui de casa, finalizando a questão da carburação, o Mini estará pronto e a gente vai ter que avisar, ter que fazer a triste ligação para o Kaique e para o Eduardo para avisar que está pronto, que eles vão poder vir aqui buscar essa maravilha. E o que a gente tem aqui nesse Mini não é um carburador convencional, não é um carburador normal, é um SU inglês, um carburador com o Venturi variável, bastante parecido, mas num tamanho menor, num tamanho mais modesto do que aquele que a gente tem no nosso Fusquinha vermelho. E essa é a grande oportunidade que a gente tem, não somente de desmontar o carburador, mas poder explicar o funcionamento dele em todos os detalhes possíveis. E eu espero certamente que a gente consiga êxito, tá, na regulagem dele. E para isso a gente vai precisar de uma série de coisas. Bianca, será que a gente está com tudo aí? A gente tem o manual Haynes? Tem. Tá. A gente tem as ferramentas necessárias? Acho que sim. Tá. A gente tem um cérebro? 2. Maravilha. Então não é por falta de cérebro que a gente não vai conseguir solucionar o problema. A gente tem alguma peça de reposição? Nenhuma. Nenhuma. Então isso daí é o que me assusta também e é o que pode impedir a gente de conseguir atingir um resultado 100%. Mas de qualquer forma, para que a gente encontre o nosso destino aqui no cofre do Mini, a gente vai precisar tirar o carburador e entrar em contato com essa obra da engenharia inglesa. Então o que eu vou fazer, como ele fica próximo à parede de fogo, o acesso visual não é muito facilitado, então combinei com a Bianca que a gente vai fazer o seguinte: vou tirar o carburador, a gente leva para a bancada, limpa, tenta fazer a regulagem, consegue explicar todo o funcionamento, peça por peça, e aí no momento que eu fizer a reinstalação, pelo menos quando eu falar estou girando tal peça ou estou regulando tal parafuso, vai ficar mais fácil das pessoas visualizarem. Tá, então o que eu soltei aqui é um respiro, do outro lado ali a cuba do carburador, soltei a mangueira de alimentação de combustível. Agora vou soltar aqui o cabo do afogador, vou soltar o cabo do acelerador que está aqui desse lado, e aí com duas porcas aqui, lembrando que a gente está tratando de um carro inglês, todas as medidas imperiais, vou usar aqui uma chave 916 para soltar as duas porcas que prendem o carburador de Venturi variável no coletor. Já retiramos o carburador e para evitar espalhar gasolina aqui em cima do nosso carrinho, o que eu vou fazer? Eu vou soltar os 3 parafusos aqui da tampa da cuba para poder colocar a gasolina em algum lugar, assim a gente pode fazer a desmontagem com mais tranquilidade. Antes da gente entrar nos detalhes do carburador, provavelmente o principal componente que está garantindo esse excesso de combustível para a gente é justamente a boia. Então eu não sei se ela está furada, se ela está com algum problema. O primeiro teste que eu vou fazer é o teste mais fácil de todos. Vou deixá-la de ponta cabeça, com o próprio peso dela segurando a agulha, e assoprando a gente não percebe nada. É um bom sinal, indica que a agulha, pelo menos ela tem uma certa vedação. A boia, pelo menos no manuseio direto, ela não aparenta estar com
com combustível dentro, o que é outro bom sinal. Talvez aqui eu tive a impressão que estava faltando uma pecinha, mas eu não tenho como garantir isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui de lado, depois a gente tenta tirar a agulha de vedação aqui, para ver se a gente consegue calçar com alguma arruela ou alguma coisa assim. Bom, agora a gente vai falar daquele que, na minha opinião, é a melhor solução de carburador que já existiu, que é o carburador de Venturi variável. Não sou só eu que tenho essa opinião, todos os fabricantes de motocicletas provavelmente compartilham isso comigo, porque todas as motos onde a eficiência e o rendimento são prioridades, invariavelmente usam um carburador com o mesmo princípio de funcionamento desse daqui. E eu costumo comparar um carburador de Venturi variável com um casamento, tá? Aqui existe a borboleta de aceleração. Então você, quando você aperta o pedal no acelerador, você abre essa borboleta toda. A Bianca vai mostrar ele de fora a fora. Pera aí, antes da gente fazer esse teste, eu vou fazer o seguinte. Aqui existe uma curva, um cotovelo, vamos dizer assim, a mais ou menos 45 graus, que é para garantir que no momento que o carburador fica montado no motor, a gente tem uma superfície vertical aqui para montar o filtro de ar. Eu vou soltar dois parafusos sextavados aqui com uma chave de meia polegada, e para que a gente veja o carburador sem essa flange. Prontinho, aqui está a admissão sem a flange de alumínio aqui. Então, voltando aqui o nosso raciocínio, aqui no momento que a gente acelera, vou deixar aqui na minha camiseta que é branca, você não consegue enxergar a passagem de combustível. Por quê? Porque aqui quando você acelera, você sinaliza que você gostaria de fazer o carro andar o mais rápido possível, mas a outra parte do casamento, ou seja, aqui na minha realidade a Kátia, ela representa esse pistão aqui. Ou seja, esse pistão só vai subir, liberando a passagem da gasolina, e aí você passa a ter essa visão aqui, ó, no momento que existir fluxo de ar conveniente. Então, é por isso que esse carburador é chamado de Venturi variável ou de velocidade constante. Porque no momento que o pistão está abaixado, você tem o motor está começando a se acelerar, isso garante que o ar esteja na velocidade máxima, passando na fresta do pistão. No momento que o motor começa a ganhar rotação, pelo sinal, pela pressão do ar através desse furinho aqui, eu não consigo colocar a boca aqui porque está muito sujo, ele acaba levantando o pistão, ele cria uma força que vence a resistência de uma mola que está aqui. Eu vou fazer um desenho para facilitar nossa explicação. Antes da gente mostrar o carburador, aqui é o poço ou a parte de alimentação do carburador. Então aqui fica o espaço, vamos dizer, a casinha para a agulha subir. Aqui na ponta fica o giclê, e o combustível ele chega nesse poço através da cuba, e o que mantém o nível numa altura determinada aqui é o nível de dentro da cuba do carburador, que ela é remota, ela é separada do corpo. Então aqui a gente tem uma coisa bastante interessante. Através de um parafuso que está escondido aqui, a gente consegue, dependendo da aplicação que a gente for colocar o carburador, a gente consegue deixar a cuba exatamente na vertical, para o carburador ficar nessa posição, assim exatamente a quase 45 graus, e se for o caso fazer algum outro tipo de adaptação. Então o combustível ele sai daqui e vem até aqui a parte de baixo. Isso daqui aparentemente é um plástico, uma fibra, alguma coisa assim. Naturalmente que eu não vou me sentir encorajado a fazer nenhuma desmontagem dessa, pelo motivo que a Bianca já alertou, não temos peças de reposição. Bom, aqui a gente tem a borboleta em corte na posição fechada. A gente vai imaginar o motor funcionando em marcha lenta, tá? A passagem de ar aqui é mínima, isso daqui é a verdadeira restrição do carburador. Então a gente tem um ar passando pela fresta da borboleta. Esse ar, que aqui ele passa bastante acelerado, aqui ele está menos acelerado porque você tem uma área muito maior para ele, uma seção
muito maior. Aqui com o pistão completamente abaixado, e aqui eu desenhei ele exagerado para a gente visualizar. Mas o espaço aqui normalmente é 1, 2 milímetros no caso desse carburador pequenininho. A passagem que existe aqui nessa região aqui. Então a velocidade do ar aqui aumenta, e aumenta muito, tá? Por conta dessa restrição, da restrição do pistão. E aqui o ar que aqui estava passando em alta velocidade, ele vem numa velocidade bem menor. No momento que você abre a borboleta, eu vou desenhar ela aberta totalmente, mas você considera todas as variações entre a borboleta fechada e a borboleta aberta como progressivas. O fluxo de ar aqui aumenta, porque você teve a retirada da restrição que era a borboleta. Então você faz a velocidade do ar aqui aumentar muito. De qualquer forma, essa passagem na marcha lenta ela é muito maior do que a fresta da borboleta. Esse ar que está fluindo aqui cada vez mais rápido, ele consegue proporcionalmente puxar mais gasolina, atomizar mais combustível na mistura. Chega um momento, aqui a gente desenhou a entrada do carburador, aqui é aquele cotovelo de 90 graus que eu acabei não desenhando, mas esse fluxo de ar que você induz aqui, conforme ele vai aumentando de volume, ele acaba criando uma pressão aqui. Aqui você imagina que você tem um beco sem saída de ar, mas o fluxo de ar aqui acaba criando uma pressão proporcional aqui. O ar aqui ele não tem para onde sair, então ele acaba empurrando gradualmente a parte mais larga desse pistão para cima, tá? E esse pistão vai subindo de acordo com o aumento no fluxo de ar. Claro que o que calibra tudo isso é essa mola, tá? Que ela vai, de forma muito calibrada e muito sutil, ela vai oferecer uma resistência à subida do pistão. E ela é calibrada de acordo com o deslocamento do motor e com a quantidade, vamos dizer, a quantidade de ar que entra aqui não, mas sim a pressão, porque aqui, como não existe saída do ar só, ele tende a fazer subir aqui. No momento que você fechar a borboleta, tira o pé do acelerador, por exemplo, de repente, o pistão abaixa imediatamente, porque você restringiu aí a passagem de ar de uma forma repentina. Então aqui a gente tem mais uma vantagem do Venturi variável. O pistão desce com tudo, e ainda que você tenha um volume relativamente alto de ar passando, porque o motor está na desaceleração, você tem a aspiração de combustível mínima, porque o pistão acaba descendo. Assim que a gente parou de filmar, a Bianca já me apresentou duas dúvidas, me jogou duas dúvidas no peito. Então eu vou responder as duas dúvidas que a Bianca me colocou aqui. Eu falei que a velocidade do ar é constante, mas como que eu falo que aqui está aumentando o volume do ar e diminuindo? A velocidade é constante nessa região. Tá? O pistão garante que você vai ter sempre a mesma vazão de ar aqui, a mesma velocidade de ar aqui, e no momento que a massa de ar precisar ser maior, o pistão sobe e permite que passe mais ar. Mas vamos supor que sempre numa velocidade pré-estabelecida, vamos dizer, se fosse uma estrada, 80 km por hora. Essa é a primeira dúvida. Segunda dúvida dela, como que o pistão sobe? É isso, né, Bianca? Isso. Se o ar está vindo aqui de lado e ele não está, ela imaginou o seguinte, que o ar ele está batendo aqui na lateral do pistão, tá? E sim, ele está. De alguma forma ele está batendo aqui, Bianca. Mas isso aqui, ó, essa parte do pistão, aqui o meu desenho é péssimo. Ele termina aqui mais ou menos. Aqui ainda tem um outro negocinho, tá? Mas quando o ar bate aqui, ele preenche a pressão que está aqui na entrada, ela preenche todo esse espaço aqui. E ele faz com que esse espaço aqui, a única forma dele se movimentar é para cima, então ele quer lutar para levar esse pistão para cima. Na verdade não é só nesse cantinho. Se você olhar o pistão por baixo, da mesma forma que a gente vai olhar, ele é assim, a parte externa dele. Aqui está a parte que bloqueia a passagem do ar. Então essa entrada do ar, ela chega aqui embaixo, mas ela cria uma pressão igual, uniforme, em toda a base desse pistão. Que tal se a gente desmontar e você verificar as peças que a gente teorizou aqui na sua mão? Primeiro eu vou tirar essa tampinha de plástico que é rosqueada com a mão. E aqui a gente tem um eixinho como se fosse um pezinho na ponta, que é conhecido como damper. Tá? Ele vai, no momento que a gente desmontar,
todo o conjunto, ele é praticamente o amortecedor do pistão. Ele vai atrasar tanto a subida do pistão como a descida, porque se ele sobe muito rápido quando você dá uma aceleração muito brusca, ou se ele desce muito rápido quando você tira o pé de uma vez, você acaba tendo um solavanco no motor. Mas a gente já vai explicar como que funciona essa pequena pecinha. Para isso eu vou tirar a parte externa aí, a capa do pistão. Vou soltar, no caso desse carburadorzinho menor, 2 parafusos. Então aqui eu vou tirar a câmara por onde sobe o pistão. Então, e aqui está o pistão. Muito bem, Bianca. A passagem do ar, ele entra por aqui, ó, por esse furinho, sai aqui, e aqui ele consegue preencher toda esse espaço aqui, todo esse compartimento. O pistão, agora olhando ele por baixo, ele tem toda essa área aqui para receber a pressão do ar e fazer o movimento ascendente. Estou gastando nas palavras hoje, o movimento de subida, dessa forma, limitado sempre pela mola que está aqui, que é uma mola calculada para o tamanho do motor, e mais importante, pelo damper. O damper é o amortecedor. Então, ao contrário do que você possa imaginar no primeiro momento, aqui não existe muito contato entre a parte externa aqui do pistão e esse cilindro, tá? Na verdade, o ar ele chega por aqui. Como ele não tem para onde sair aqui, não faz muito sentido. Na verdade, ele tem uma pequena passagem para retornar, mas o que manda é a parte de baixo, onde você coloca a pressão. Agora entendeu, né, Bianca? Agora sim. Tá. Então aqui a precisão entre essas duas peças, ela não está aqui na parte externa, no diâmetro externo do pistão, mas sim aqui nesse eixo interno, que ele não é de alumínio, ele aparenta ser de aço, e aqui existe um inserto ou uma bucha de bronze, que é onde ele corre. Então, além da mola que vai ficar aqui, vai dar toda a resistência dessa forma para que o pistão suba. Deixa eu mostrar, peraí, deixa eu encaixar, calma. Pronto, ó, eu não vou ficar brincando com isso, porque se essa agulha bater eu vou chorar durante um mês. Ó, a mola cria essa resistência. E aqui dentro, para que a gente tenha um movimento mais suave, isso daqui recebe o óleo, tá? E essa bucha, vamos dizer, de latão ou de bronze, ela é muito justa aqui, ainda que existe uma pequena interferência. Por quê? Porque quem vai atrasar ou não, atrasar mais ou menos, é a viscosidade do óleo. Então o damper, ele te dá a velocidade com que o pistão vai abrir, mas quem determina a abertura do pistão é a pressão do ar aqui na entrada do carburador. Então o carburador é fantástico, por quê? Porque ele tem pouquíssimas peças móveis. Praticamente, se você for considerar no funcionamento, você tem a borboleta, tá? E aqui você tem o pistão que sobe, mas não controlado por você. Aqui é a parte masculina do relacionamento, é onde você fala, eu quero acelerar, eu quero ir atrás daquele cara. Você acelera. E aqui a parte, vamos dizer assim, feminina, é a tua mulher que fala, não, calma, vai mais devagar, espera. Então, na verdade, controlando a passagem, a subida desse pistão, o princípio de funcionamento do carburador, olha que belezinha, ele garante que a velocidade do ar aqui embaixo e na parte de baixo do pistão vai ser sempre constante e vai ser sempre autossuficiente para atomizar muito bem o combustível. Ao contrário do que acontece no carburador convencional, quando você afunda o pé no acelerador, você diminui a velocidade do ar mesmo no Venturi, e se você não tiver aquela injetada generosa pelo diafragma, pelo injetor de combustível, o motor ia apagar na hora. Então aqui a solução é tão eficiente que você não tem diafragma, você não tem bomba de aceleração, você não tem injetor, você não tem furos de progressão, você não tem giclês de lenta e você não tem giclê principal. Você tem uma agulha e você tem uma passagem de combustível, que ela fica presa aqui no poço.
Eu não sei se vai dar para perceber no vídeo, mas a agulha ela tem um perfil cônico, porque quando o pistão está lá embaixo, ela tem um diâmetro um pouco maior e ela interfere na passagem de combustível no giclê ali, de forma que a quantidade de combustível que passe seja menor do que quando ele esteja nessa posição ou do que quando ele esteja na posição de aceleração máxima. A grande magia dos carburadores SU é que existem algumas centenas de agulhas diferentes, cada uma para um perfil de motor, cada uma para uma aplicação diferente. Algumas, elas sendo mais larga na parte de cima, elas deixam a mistura mais pobre em baixa rotação. A parte central delas vai determinar a mistura de média rotação, e a parte de baixo, que é a parte mais fina, é a mistura em alta rotação, ou quando o pistão estiver completamente lá em cima. Então são apenas duas variáveis aqui de restrição de combustível: o perfil da agulha e o diâmetro do giclê. Normalmente o diâmetro do giclê não muda, porque o diâmetro aqui da passagem de ar não muda. Então quando você for fazer um acerto ou alguma, entre aspas, brincadeira no carburador desse, o que você vai fazer? Você vai trocar perfil da agulha e eventualmente, se você souber o que está fazendo, se você tiver experiência o suficiente, for uma pessoa lúcida, você vai trocar essa mola colocando, dependendo da sua necessidade, uma com maior resistência, uma com menor resistência e assim por diante. Tonela, quais as desvantagens do carburador? Nenhuma. Para mim, para a nossa realidade aqui, que a gente não acha peça facilmente. Eu queria ter todas as agulhas do mundo à minha disposição, gostaria de ter algumas molas, gostaria de ter 1,5 milhão de jogos de junta para a gente poder brincar à vontade. Mesma coisa para boia e para agulha. Na nossa realidade a gente não tem. Provavelmente o inglês, eu não sei no século XXI, mas isso aqui certamente, anos 80 até anos 90, os caras achavam isso daqui até jogado talvez na rua. E sem dúvida é o carburador mais fantástico que existe. Tonela, se fosse assim, todos os carros do mundo usariam. Não, e por um motivo muito simples. Porque enquanto você enxerga um carro, enquanto você enxerga uma paixão, quando você vai comprar, não, eu quero um Fusquinha porque é o carro mais lindo do mundo. Não, agora eu quero um Mini Cooper porque apareceu no canal do Tonela. Eu também quero, mas não tem para vender. Então a gente é obrigado a se contentar revendo esse vídeo várias vezes quando ele for embora, tá certo, Bianca? Tá. Então a grande verdade é que enquanto a gente enxerga um carro como uma coisa que a gente gosta, como um sonho realizado, pro fabricante não adianta, para qualquer fabricante, eles enxergam uma forma de ter lucro, tá? E qual a melhor forma de você ter um lucro? Fazendo uma coisa boa, fazendo uma coisa que seja barata para você e que você consiga vender por um preço bom, fazendo um produto que ele dê baixo índice de defeitos, e pelo menos até os anos 80, e se desse defeito, o dono conseguiria resolver um monte de coisa, ou pelo menos a oficina do Zelão da Esquina conseguiria. Hoje a gente está vivendo numa outra fase vamos dizer, do mercado. Aí hoje as montadoras lançam produtos que só eles mesmos, na maioria das vezes, ou pelo menos no primeiro ano do carro, conseguem resolver, não somente na questão de peças, como na questão de software para acessar os segredos, vamos dizer assim, do carro. Isso as pessoas costumam chamar de tecnologia, mas na verdade é uma restrição aí à manutenção, à sua independência, quando você não consegue fazer a manutenção. Então tudo que é visto hoje como tecnologia, como uma coisa do século XXI, na verdade ela te mantém refém de levar o carro sempre no fabricante, sempre na mesma concessionária, porque pelo menos no primeiro ano do carro, provavelmente somente eles vão conseguir tirar os defeitos iniciais ali do carro. Mas antigamente, voltando aonde a gente gosta de imaginar que a gente está, antigamente quais eram os pré-requisitos para você fabricar um produto que o consumidor ia se iludir, ia falar, é o amor da minha vida esse carro, ou é o meu sonho, o material realizado, enfim. Baixo custo, baixo índice de falhas, alta durabilidade, tá? E claro, no final a satisfação da pessoa que comprar. Dentro da indústria existe uma coisa que às vezes pode se tornar um pesadelo. Eu já trabalhei algum tempo
numa indústria, e o maior pesadelo que pode acontecer quando você fabrica alguma coisa é faltar alguma peça. Tá? Então, enquanto a fábrica do SU provavelmente fica a 10 minutos de carro da fábrica do Mini Austin, se um americano resolvesse aplicar essa solução aqui, ele dependeria de uma importação que provavelmente viria de navio, poderia atrasar, poderia deixar ele com uma falha no abastecimento ali do mercado com os produtos dele. No momento desse, outro concorrente ali ia tomar posse. É a melhor solução? Sim, sem dúvida, tecnicamente é a melhor solução. Na prática, para a indústria, ainda que ela reconheça de portas fechadas que essa é uma solução muito mais interessante do que, por exemplo, o PIC 30, o PIC 30 ele tem a grande vantagem do baixo custo, e aqui você acha PIC 30 jogado em qualquer esquina, em sarjeta, a pessoa faz um despacho, deixa numa encruzilhada, normalmente você vai lá, você olha, tem um PIC 30 também. Então aqui a questão não era nem a do custo, tá? Porque provavelmente um carburador desses, ele deve ter o mesmo custo de produção, ou talvez até menor, porque ele tem menos peças e ele é mais rápido para ser montado na fábrica, do que um PIC 30, tá? Mas você imagina um Fusquinha alemão dependendo de um PIC 30, tá? Naquela época, pré-globalização, o que acontece? Um alemão, provavelmente ele ia falar, não, eu vou montar um carro, mas eu gostaria de usar um carburador fabricado aqui, não somente para facilitar o abastecimento da minha indústria, mas para que eu incentive a indústria de uma forma geral da Alemanha. Tá? Mesma coisa no caso da Inglaterra, talvez o cara que montou esse carburador, a gente não sabe, tenha montado contrariado, talvez o sonho dele para o Mini Cooper seria um PIC 30, que estaria sendo fabricado na Alemanha. De qualquer forma, eu acho que quando a gente faz uma afirmação dessa, ainda que seja baseado na nossa opinião, esse é o melhor carburador que eu já vi, é a melhor solução que eu já vi. Não adianta esse argumento de, não, se fosse assim seria usado por todo mundo. Não, não seria usado por todo mundo. É usado no meu porque eu gosto muito do meu Fusquinha, e porque o seu Danilo, eu tive a felicidade de conhecer o seu Danilo Ferrari. Tá? Então, hoje eu falo, eu gosto muito do meu Fusquinha, ele está com o melhor carburador. Ponto final. Ele está com a melhor solução. Mas em larga escala, numa produção em larga escala, isso não é verdadeiro. Você acaba criando o seu produto, você acaba dando os detalhes, a marca final do seu produto, justamente com o que é mais fácil de você montar, com o que é mais fácil de você produzir. Ainda que alguns fabricantes, algumas montadoras aí falam, nossa, isso daqui foi montado com o parafuso que veio lá do Alasca e que não sei o que, mas não, mesmo as firmas que montam carros esportivos, supercarros, carros de luxo, elas estão preocupadas sim em economizar cada centavo no processo fabril. Ponto final. Vamos lavar isso aqui, Bianca? Vamos. Bom, é rapidinho, vou usar o bom e velho thinner, tá? Não vou desmontar nada além do que a gente já viu aqui, porque não faz sentido. A gente percebe alguns parafusos aqui, algumas adaptações, e eu não quero pisar nesse terreno pantanoso e correr o risco de espanar uma rosca imperial ou de correr o risco de destruir esse caninho de alimentação aqui, porque eu não sei o que eu teria que fazer. Então vai ser um banho rápido, um banho de gato com thinner. Bom, eu dei uma passada de thinner, aqui a gente não está preocupado com o brilho, a gente não quer ver nenhuma imagem aqui se formar, nenhum holograma, a gente está preocupado simplesmente no reparo objetivo aí do carburador, tá? Então o banho que a gente deu de thinner já nos basta, e porque aqui esse carburador ele também tem um diferencial, nenhuma sujeira tem onde se acumular aqui. Se você usar uma gasolina muito ruim, você vai encontrá-la no fundo da cuba. Mas o giclê aqui, a passagem de gasolina, mostra aqui, Bianca, ela é bastante grande, como não tem giclê de lenta também, não tem muito o que entupir. Então aqui eu vou mexer, primeiro deixa eu virar de lado aqui, esse sextavado aqui, a gente consegue controlar a posição relativa do giclê, aonde entra a agulha, em relação ao pistão quando ele está na posição da marcha lenta. Tá? Então, ou seja, se você tiver com o pistão parado na posição e conseguir subir ou descer o giclê, você consegue ajustar a mistura. Não só da marcha lenta,
mas você consegue mudar toda a mistura em todas as faixas de rotação do motor, desde da marcha lenta, médias e altas rotações, porque você pode começar com o pistão com o giclée nessa posição ou nessa, tá? Então ele é bastante, vamos dizer assim, versátil na questão de regulagem. Esse é um dos motivos pelo qual ele é tão fascinante e quase que insuperável. Então, de posse da combinação correta, que é o que a gente tem aqui de agulha e de giclée, principal aqui do poço, a gente consegue, só mexendo naquele sextavado ali, a gente consegue regular a mistura da marcha lenta, a mistura de média rotação e mistura de alta rotação. Seria o equivalente no pique 30 a regulagem da mistura, tá? A diferença é que a regulagem da mistura que você faz no pique 30, ela só vale para a marcha lenta. No momento que você está na progressão já, ela vai influenciar minimamente no sentido de que um parafuso da mistura mais para fora vai puxar mais a mistura dos furos de progressão direto lá para baixo. Tá? Então você tem uma pequena ou praticamente nenhuma influência disso daí a partir das 1500 RPM. Tá? E aqui não, aqui mexendo nesse sextavado você muda a mistura desde a marcha lenta até a rotação máxima. Aqui também o afogador, ele não existe uma restrição primitiva igual as que a gente tem no pique 30. Tá? O que a gente tem aqui é uma forma mecânica, um atalho enorme para abaixar o giclée principal. Então quando a gente abaixa ele aqui, ó, mais uns 5 ou 6 milímetros, a gente garante que a gente enriqueceu a mistura muito, a ponto de provavelmente, se bem regulado, até no pior inverno em Liverpool, você conseguiria dar a partida no Mini Cooper. E esse onde está o meu indicador, ele é o batente da borboleta. Então é o mais conhecido como o parafuso da marcha lenta, o batente da marcha lenta. Apertando ou soltando ele, a gente tem a borboleta fazendo esse movimento aqui, deixando ela numa posição pré-determinada. Eu acabei falando que o ar que ficava aqui dentro, ele não tinha por onde sair, mas eu falei, uma besteira, ele tem que ter por onde sair. E na verdade ele sai por esse furo que fica voltado para frente da borboleta, ele fica voltado na direção do motor e não na direção do filtro de ar. Então quando o pistão ele quer subir, na verdade ele é ajudado, porque existe uma aspiração natural do ar aqui, não que o ar de admissão ele puxa, ele cria um vácuo aqui, mas é o ar que está entrando, a pressão de ar positiva que está entrando por baixo, que vence a pressão da mola. Bom, eu só coloquei o pistão aqui, ele está apoiado no corpo do carburador, e essa é a visão que a gente tem desde do filtro de ar. E aqui a gente percebe a visão voltada para o motor, aquele furinho por onde o ar que está na parte de cima do pistão do carburador consegue escapar. Antes da gente começar a fazer a montagem, para você visualizar o damper, esse tubo, esse cano de aço que faz parte do pistão, que é na verdade a guia do pistão, ele recebe o damper. Ali embaixo ele não tem passagem nenhuma. Se você assoprar aqui em cima, se você preencher aqui com óleo, o óleo não tem para onde escapar. Então o damper ele vai vir aqui e ele vai criar, como se fosse um amortecedor, uma resistência para o pistão subir e descer, porque o óleo que a gente colocar aqui ele vai tentar escapar pela parede do cilindro, e o pistão vai ser a restrição calculada. Por último, e uma ferramenta muito útil de diagnóstico que a gente tem aqui à disposição no carburadorzinho SU, é esse pequeno pininho aqui, ó, que se a gente apertar a gente consegue levantar o pistão. É um pininho de aço que ele entra aqui na parte de baixo pela parte de baixo do carburador. Se você apertar você consegue levantar. E qual a utilidade dele? Imagina que você não entenda nada, imagina que seja o Mr. Bean, de repente começou a dar problema no Mini Cooper dele, e ele não sabe se é excesso ou se é falta. Existe uma forma muito fácil de você saber em qual direção você vai girar essa porca, caso você não tenha sensibilidade para saber se é excesso. Motor quente, marcha lenta, e você vai encostar
esse pininho aqui, tirar a folga dele até sentir que a mola, que o pininho encostou em algum lugar. No momento que você fez isso com o motor em marcha lenta, você levanta o pistão um pouquinho, tipo 1 milímetro, tá? Se o motor tiver com a mistura ideal, a posição disso daqui tiver ideal ou próxima do ideal, você não vai perceber quase nenhuma diferença na rotação ou na marcha lenta. Ele pode dar uma pequena osciladinha, mas nada catastrófico. Se por outro lado você fizer esse movimento, levantar um pouquinho o pistão e a rotação de marcha lenta subir 200, 300 RPM imediatamente, e no momento que você soltar ela diminui de novo, isso daí vai indicar para você que você tem uma mistura rica. E por quê? Porque você melhorou, de repente você deu um alívio, você aumentou a passagem de ar por aqui. E por último, se você fizer exatamente o mesmo teste e você tiver o efeito contrário, no momento que você faz isso, o motor perde o fôlego, faz alguma coisa mais ou menos assim, ameaça morrer, significa que você está com a mistura no limiar da mistura pobre. E às vezes, se ela estiver muito pobre, o motor vai acabar apagando mesmo. Bom, então a montagem é muito fácil, tá? É simplesmente você colocar a mola, colocar a tampa do carburador, colocar os dois parafusos, que infelizmente eles não são mais os originais, mas como eu não tenho nada melhor à minha disposição, a gente vai ter que usar esses aqui mesmo. Já montei a tampa, o damper a gente vai pôr por último, e a gente vai agora tentar identificar a principal causa da visita do Mini Cooper. Ainda que tenha sido uma coisa bastante inconveniente, eu tenho certeza que se o Mini Cooper tivesse perfeito, a gente não teria oportunidade de mexer nele. Então eu fico muito feliz pelo carburador, estou feliz quase que de forma egoísta, do carburador ter apresentado essa falha. E aqui a gente observa, eu tenho uma agulha, não tenho nada equivalente aqui na linha Weber ou Solex, não vou nem me arriscar nisso, mas a gente percebe que ali a gente não tem nenhuma arruela de vedação, nem um espaçador. Então provavelmente é esse o problema. Eu tenho só um pequeno desafio, eu não sei qual seria a espessura dessa arruela. Então a gente vai ver primeiro o que a gente consegue aí para conseguir montar a agulha novamente e torcer para que a nossa boia, que aparentemente está em perfeito estado, consiga garantir aí um nível civilizado para o carburadorzinho SU. Eu acabei montando a tampa do cilindro sem junta, porque ele veio sem junta. Aqui a gente não tem o que fazer. A única junta que é relevante, a única junta que é importante mesmo, é essa daqui. Se essa junta da parte externa aqui do pistão ela tiver sem a junta, vamos dizer, um eventual vazamento de ar ali, ele não vai representar um prejuízo muito grande. Eu podia ser um cara metido a besta e falar que eu mandei fazer uma arruela, um espaçador, para ficar bonito na foto, para ficar bonito no vídeo, mas não. Isso daqui são as arruelas que vem no kit de reparo de qualquer carburador Weber. Ele vai embaixo da pequena agulha, por exemplo, do 190. Então, como eu tenho várias aí, porque o Alan deixou um cardume de arruelas comigo, eu posso fazer a montagem com uma, para a gente ver se a boia vai ficar numa posição diferente. A boia ela parece para mim muito mais próximo da posição vertical que alguns manuais recomendam no caso da Weber. Eu não vou querer generalizar e falar que o SU é a mesma coisa, mas para gente que está sem peças de reposição, o simples fato de uma arruela já ter dado essa diferença de altura já me deixa feliz. Só como exemplo, quanto mais próximo do ponto de apoio da boia estiver a agulha, maior a diferença de altura que a arruela da mesma espessura vai dar. Se ela tivesse 3 milímetros deslocada para o centro da tampa, ela teria, vamos dizer, subido muito menos do que o que ela subiu. Me contento, fico feliz com essa pequena diferença de altura. Se a gente colocasse uma segunda arruela, eu acredito que travaria a boia fechada, travaria a agulha fechada, e a gente não conseguiria fazer nada. Então o que eu vou fazer agora é montar a tampa da cuba do carburador aqui na posição.
Teoricamente o carburador está montado. Aqui eu movimento o pistão com o dedo. Infelizmente não tem como eu dizer para você quantos newtons eu estou aplicando aqui para levantar o pistão, mas o que certamente a gente percebe é a resistência da mola e que o funcionamento ele tá meio brusco, ele está meio seco, simplesmente respeitando aí a resistência da mola. Então agora chegou o momento da gente, um dos momentos mais importantes que tem para o bom funcionamento do motor. Aqui dentro, antes da gente colocar o damper, o que a gente precisa fazer? A gente precisa completar com óleo. Quanto de óleo? Na verdade, aproximadamente, aqui está o eixo, vamos dizer assim, do pistão. Então, com ele na posição de repouso, você pode calcular mais ou menos de 12 a 13 milímetros acima dessa superfície. Lembrando que externamente aqui no eixo, a gente tem uma bucha teoricamente de bronze ou de latão, com uma distância, uma interferência muito mais precisa do que a do damper aqui. Então qual que é o objetivo disso? A gente vai preencher com óleo. No momento que a pressão do ar tentar empurrar ele para cima, você ainda vai ter um pequeno atraso causado pelo óleo que está dentro do caninho, porque ele vai tentar escapar por aqui, subir por aqui e, vamos dizer, entre aspas, transbordar para fora do pistãozinho. Tá? Então o objetivo é esse. Claro que com os quilômetros avançando aí no funcionamento do motorzinho, esse óleo, a tendência é o quê? A tendência é ele passar pela parede, pelo cilindro, vamos dizer assim, de latão, e ele acaba queimando dentro do motor. Bom, então que óleo que a gente usa aqui? Um óleo de motor. Teoricamente você pode usar o óleo que você tiver abastecido o teu cárter e o funcionamento do motor vai ficar bastante interessante. Qual que é o detalhe dessa situação? Hoje os lubrificantes evoluíram demais, a gente tem óleos aí de última geração, 5W30, 5W20, tem óleos 10W40 igual os que a gente costuma usar, 15W40, os que a gente costuma usar nos nossos carros, que no caso é para motores diesel. E se a gente usar um óleo menos viscoso do que o óleo que provavelmente era recomendado aqui, a gente vai ter esse pistão subindo com um pouquinho menos de resistência do que o ideal. De qualquer forma, se você usar um óleo 2040 ou um 2050, você vai atender perfeitamente a necessidade aqui do teu pistãozinho. Tá? Isso eu estou falando para lubrificar o carburador. Claro que a gente tem acesso a muita coisa boa e aqui não poderia deixar diferente. Eu vou usar um óleo especial para uma situação especial. A grande verdade é que quando esse motor foi desenvolvido não existiam óleos multiviscosos. Então eles recomendavam, usa um óleo 30 no inverno, usa um óleo 40 no verão, alguma coisa assim. Então a gente vai seguir a velha escola e a gente vai usar um óleo monoviscoso. Tonela, não acho óleo monoviscoso para vender, nem eu, mas o reverendo achou algum tempo atrás. Na verdade quem achou foi o seu Laércio Sérgio, o cunhado dele, que causou todo aquele transtorno. Então a gente vai aproveitar e eu vou colocar uma pequena quantidade, um pequeno shot do Braddock 50, que eu acredito que vai cumprir a função perfeitamente como damper. Então a gente vai colocar aqui dentro com o máximo de cuidado possível. Vou pegar mais um pouquinho para dar os 13 milímetros acima do pistão. Eu acredito que a gente está com os 12 ou 13 milímetros aí de altura. Estou levantando o pistão. Olha lá. E aqui é o final do curso dele. E o óleo, ele lubrifica perfeitamente a parte de cima do carburador. Ainda estou fazendo o mesmo esforço para levantar o pistão, simplesmente vencendo a resistência da mola, com a diferença que a gente percebe que ele está um pouco mais macio pelo lubrificante. Então agora a gente vai colocar o grande segredo, o damper. Ele já é difícil de entrar, porque o óleo que está ali, ó, ele não quer dar espaço pro pistãozinho. Então a gente tem uma certa batalha entre o pistãozinho e o Braddock. Mas no final a gente acaba vencendo a briga.
Bom, se você colocar mais óleo do que o necessário aqui, ele vai transbordar por esse respiro, que é por onde vai sair o ar que está aqui misturado com o óleo. E quando a gente movimenta agora com a mão, a gente sente vamos dizer, a resistência esperada do pistão. Ele está bem mais firme para você colocar ele para cima do que antes da gente colocar o damper. Quando estava sem o óleo e sem o damper, ele subia só com a resistência da mola. Depois que a gente colocou o Braddock, ele subiu mais macio. E depois que a gente colocou o damper, aí realmente ele é praticamente o ajuste fino aí da resistência do pistão. Bom, então agora a gente vai fazer a montagem aqui da flange. Não tem muito segredo, eu acho que o que era realmente relevante no carburador a gente mostrou. Eu não vou ficar mostrando apertar 2 parafusinhos com uma tampinha, me desculpa, Bianca. Bianca, vamos colocar essa belezinha lá no carrinho, vai? Vamos lá. Prontinho, o carburador está montado. E agora, quando eu falar que eu estou levantando um pouquinho o pistão através do pininho, vocês vão saber exatamente o que eu estou fazendo aqui. Se eu falar que eu estou ajustando a mistura, vocês vão saber que eu estou virando aquele sextavado, que aqui não vai dar para ver de jeito nenhum. E então eu vou pedir para a Bianca mostrar, que a gente vai tentar dar partida até a cuba encher. Ligou relativamente bem, dá a impressão que a marcha lenta está relativamente estável. Então eu vou esperar ele esquentar um pouquinho para que a gente possa fazer um teste rápido. O carrinho está muito mais leve, tá? A gente não precisa afundar o pé mais no acelerador e a gente consegue o mesmo resultado. Está respondendo muito melhor. E a grande verdade é que quando a gente afunda o pé, o desempenho está exatamente igual antes. Porque quando você tem um excesso e o cara está com aquela visão de ficar afundando o pé para andar, ele não percebe o problema. E a grande diferença que a gente tem é nas acelerações parciais, igual a gente está aqui, ó, eu não estou nem encostando o pé para ele andar, ó. E também no momento que você afunda o pé, ele responde bem melhor, ó. Vai terminar de esquentar o motor para perceber se a marcha lenta dele, com ele bem quente, ela vai se sustentar. O ponteiro está quase no meio do marcador, então daqui a pouquinho a gente já consegue confirmar se a nossa, aquela arruela que a gente colocou resolveu o problema do Mini Cooper. Jamais ele segurava a marcha lenta dessa forma, ainda que não esteja muito estável. Pelo cheiro eu percebo que o excesso diminuiu, mas a gente ainda está trabalhando na parte do excesso. Então eu vou pegar aquele sextavado, o poço, e vou girar ele para que o giclê ele se aproxime mais da agulha. No momento que eu abrir, a Bianca provavelmente não, ela vai mostrar, mas não vai dar para eu ficar falando. No batente da borboleta, eu só levantei o giclê e a gente empobreceu a mistura. A rotação ficou desse jeito sozinha.
Infelizmente não trouxe uma chave de fenda, então a gente vai ter que voltar para casa, descer um pouco a rotação de marcha lenta no parafuso do batente, para poder ter certeza que ficou tudo em ordem. Prontinho, agora a gente tá com uma marcha lenta bastante estável. Acabei de ajustar a mistura também. E pelo fato do escapamento tá faltando a última parte da traseira, é que o carro faz tanto barulho. Eu acho que a gente acabou nem comentando isso, porque a gente tá muito empolgado em ter esse carro aqui embaixo do nosso pé de ameixa. Então esse sopro que aparece quando a Bianca mostra de perto é um vazamento que fica entre o coletor de admissão e o tubo de descarga, mas isso é uma coisa que infelizmente a gente não consegue resolver por aqui. Bianca, esse Mini deu azar de ter vindo aqui numa época de tanta chuva e tanto barro. É verdade. E vamos falar que a gente sujou bastante ele, né? Sujamos. Em relação ao que ele chegou. Então antes da gente avisar pro Kaique e pro Eduardo que ele tá pronto, vamos dar um trato nele? Vamos lá. Então vamos. A gente tá dando uma limpada aqui no Mini e eu observei aqui com a Bianca, confesso que eu não tinha observado antes. Esse retrovisor aqui, se ele não for exatamente, ele é um modelo muito parecido com um retrovisor que era o mais desejado nos anos 80, que era o retrovisor da BMW. A diferença desse daqui pro que era tão almejado nos anos 80 era que o espelho ele era um pouco azulado. Tá, mas o design dele era praticamente esse. Eu acredito que ele deva ter sido adaptado aí em algum momento aí anterior da história desse belo carrinho. Ontem no final da tarde a gente deu uma lavada e uma polida rápida e uma revitalização na pintura e ele ficou lindo e pronto para ser entregue pro Kaique e pro Eduardo. Na verdade, uma das poucas coisas que eles especificaram que eles gostariam que eu fizesse era o mesmo polimento que imediatamente antes de entregar o Alfa GTV eu e a Bianca fizemos. E eles gostaram bastante do resultado, principalmente pela proteção que ficou ali. É só jogar uma água que toda sujeira acaba saindo. Então, apesar da gente estar andando na poeira de novo, qualquer sujeira agora que gruda na pintura vai ser muito mais fácil a remoção. O grande diferencial hoje pela manhã, quando eu fui ligar o carro,
ele não responde tão bem quando ele está frio da mesma forma que ele vinha fazendo aí quando ele me chegou. E a explicação disso é muito simples, ele não tem mais o excesso que ele tinha antes da gente poder mexer no carburador. Um outro detalhe, hoje pela manhã, enquanto eu preparava para os detalhes finais para que a gente entregasse o carro para o Kaique e para o Eduardo, que infelizmente para a gente eles vêm buscar amanhã, eu aproveitei e fiz a troca do óleo. E isso daí quase que por uma questão de segurança, porque o excesso era tão grande que o óleo estava completamente contaminado por gasolina. A impressão que dava é que tinha o diafragma da bomba de combustível furado, estava bastante, o cheiro de gasolina bastante forte no óleo. Então fiz a troca, 4,5 litros aproximadamente sem o filtro, 5 litros com o filtro. Eu acabei trocando sem o filtro, e porque eu vou explicar para eles que esse óleo é simplesmente para dar uma limpada geral aí nos resíduos que ainda estão no cárter. Daqui uns 500 ou 1000 quilômetros eu vou recomendar que eles troquem não somente o óleo de novo, mas aí certamente o filtro também. Não sei se dá para perceber no vídeo, mas a gente praticamente não acelera, e a mínima acelerada que a gente dá, ele responde prontamente. Antes, se a gente deixasse ele na marcha lenta igual ele está agora, ele morria imediatamente por causa do excesso. Então a gente também não tinha condições de ficar andando em acelerações parciais, precisava acelerar bastante para não correr o risco do carro afogar. Agora a gente já está com ele praticamente perfeito. Prontinho, a gente finalizou o reparo, pelo menos o reparo inicial que a gente tem condições de fazer no Mini Austin. Agora é só devolver para o Kaique e para o Eduardo curtirem um pouco o carrinho e providenciarem as peças para a próxima revisão. Um carro clássico desses, um carro mais antigo, cuja dificuldade é a falta de peças, é sempre praticamente uma terapia, a busca que a pessoa faz quase que incessantemente aí atrás de jogo de reparo, atrás de pequenos detalhes aí para manter uma maravilha dessa aí em pleno funcionamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado ao Eduardo, muito obrigado ao Kaique pela oportunidade e muito obrigado a vocês por assistirem os nossos vídeos, e até a semana que vem.